Salve medievais! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Medievalcast. Hoje a gente vai mergulhar na vida de uma personagem que, sério, parece saída da ficção. Vamos falar da Imperatriz Teodora, uma mulher que saiu, assim, das camadas mais baixas e estigmatizadas da sociedade de Constantinopla, o mundo das atrizes do hipódromo, para se tornar a parceira de governo de um dos maiores imperadores de todos, Justiniano I. E o mais fascinante e complicado é que a nossa visão dela é toda moldada por fontes que são cheias de interesses, de contradições. O principal cronista, um cara chamado Procópio de Cesareia, nos deixou basicamente 3 retratos dela que não se encaixam de jeito nenhum. Pera, como assim? 3 retratos que não se encaixam? O mesmo autor? O mesmo autor. E outras vozes ajudam a compor o quadro, mas a imagem final é complexa e muitas vezes bem distorcida. Entendi. Então a nossa análise hoje não é para absolver ou condenar a Teodora, mas para tentar entender o que ela representou, né? Investigar como, num império que buscava a unidade pela lei e pela fé, ela se tornou uma força que agia justamente onde o poder oficial era mais frágil. Nos corredores do palácio, nas disputas religiosas. Exatamente, nas zonas cinzentas do poder. Para a gente entender a Teodora, acho que primeiro a gente precisa entender a cidade que a produziu. Constantinopla, no século VI. Como era esse lugar? Olha, era a vitrine do império. Uma metrópole monumental, talvez com 500 mil de pessoas, onde a opinião pública era crucial e muito barulhenta. E o centro emocional da cidade, onde tudo acontecia, era o hipódromo. Ah, o palco das famosas corridas de bigas? Mas era só esporte? De jeito nenhum. As facções do hipódromo, os azuis e os verdes, eram muito mais que torcidas, sabe? Tipo partidos políticos? Onde isso? Funcionavam como redes políticas com o poder de mobilizar multidões. O entretenimento ali era um campo de poder. E é desse universo popular, influente e ao mesmo tempo desprezado pela elite que a Teodora surge. E é aí que o nosso guia principal, o Procópio, se torna um problema. Um problemão. Porque dependendo da obra que você lê, a Teodora é uma pessoa completamente diferente. Na história das guerras, por exemplo... Ali, ela é apresentada como uma figura de autoridade, de estabilidade, uma parceira de governo. Agora, na história secreta... Aí a narrativa muda. Muda para um ataque virulento. Ele a descreve como um símbolo de depravação, de crueldade. Muitos historiadores hoje veem essa obra como um texto de ressentimento político, sabe? Cheio de exageros, de caricaturas. Ou seja, a gente precisa cruzar as informações. Como João Malalas ou João de Éfeso dão outras perspectivas. E temos a evidência material, claro. O mosaico de Ravenna. Exato. O famoso mosaico de Teodora na Basílica de São Vital. Ali a gente vê como o regime queria que ela fosse vista. Uma soberana sagrada, parte da ordem divina. Vamos então para esse começo de vida dela. Segundo a história secreta, ela era filha de um funcionário do hipódromo. Um tratador de ursos da facção dos verdes. E seguiu a carreira de atriz e mímica. O que isso significava na época? Era um ambiente com muito estigma, né? Um estigma enorme. O mundo das atrizes era um espaço onde mulheres podiam até ganhar visibilidade, ter alguma renda, mas o preço era a vulnerabilidade e uma péssima reputação. Então, o ponto central não é validar as fofocas do Procópio. Não, é reconhecer a realidade social daquele mundo. O que torna a Teodora única é que ela transformou essa visibilidade do palco, do hipódromo, em um caminho direto para o centro do poder. As fontes também dizem que ela viajou para fora da capital por um tempo. Passou pelo Egito, pela Síria. E essa experiência parece ter sido transformadora. Por quê? O que aconteceu lá? Acredita-se que foi nesse período que ela se aproximou muito dos círculos cristãos miafisitas. Naquela época, o império estava dividido por disputas teológicas muito sérias depois do Concílio de Calcedônia. E as províncias do Egito e da Síria tinham comunidades miafisitas fortíssimas. E essa conexão vai ser fundamental para ela depois. Fundamental. Vai definir muito do papel dela como imperatriz. E aí ela conhece Justiniano, o sobrinho e herdeiro do imperador Justino I. O casamento deles deve ter sido, socialmente falando, uma bomba. Uma bomba. A legislação e os costumes dificultavam demais a união entre um futuro imperador e uma mulher com um passado no mundo do espetáculo.
Mas aconteceu. Aconteceu. E o fato de ter acontecido, exigindo até mudanças na lei, mostra a força da vontade de Justiniano e, claro, a incrível capacidade da Teodora de superar essas barreiras. Quando ele sobe ao trono em 527, ela sobe com ele, como Augusta. E esse título Augusta não era só um enfeite, né? Não era só primeira-dama. De jeito nenhum. O título significava inserção do cerimonial, visibilidade pública e, o mais crucial de tudo, a capacidade de exercer patronagem. Ela tinha as próprias redes de influência. Exatamente. Ela mantinha suas próprias redes, recebia petições, influenciava decisões. No palácio, poder significa controle de acesso, proteção de aliados e, claro, a capacidade de punir inimigos. E Teodora dominava esse jogo. E o momento que realmente solidifica essa imagem de poder dela é a revolta de Nica, em 532. Sem dúvida. Foi uma crise que quase derrubou Justiniano. Quase. Foi uma crise urbana gigantesca. As facções do hipódromo, azuis e verdes, se uniram contra o governo. A cidade pegou fogo e o imperador considerou fugir. E é aí que entra a cena mais famosa da Teodora, registrada pelo próprio Procópio. A do discurso. Isso. Ela teria se recusado a fugir, dizendo aquela frase famosa: "A púrpura é uma mortalha nobre." Olha, é quase certo que seja uma reconstrução literária dele, um embelezamento. Mas mesmo sendo uma invenção, diz muito, né? Diz tudo. Sintetiza o que ela passou a representar para o regime. Firmeza, coragem. A revolta foi esmagada com uma violência brutal e, para Teodora, Nica foi o momento em que a imagem de poder dela se tornou de fato uma imagem de Estado. Falando em poder, talvez a área de influência mais consistente dela tenha sido a religião. Sim, com certeza. E era um jogo duplo interessantíssimo. Como assim? Porque o Justiniano, como imperador, tinha que defender a ortodoxia calcedoniana. Era a política oficial do império. Mas ele precisava lidar com as províncias miafisitas, que eram muito fortes e ricas. E a Teodora surge como a protetora desses grupos. Exato. Ela vira uma ponte entre o palácio e esses grupos dissidentes. Você pode ler isso como convicção religiosa genuína dela. O realismo político para manter a paz. Ou uma combinação dos dois. O efeito prático era o mesmo. Ela era um canal vital para setores que, de outra forma, estariam totalmente marginalizados. Uma válvula de escape. Ela também é associada a leis de proteção a mulheres vulneráveis, né? Combate à exploração sexual. Sim, as fontes mencionam a criação de casas de acolhimento. É muito provável que a experiência pessoal dela, vinda do mundo do espetáculo, a tenha motivado a tentar reformar ou controlar as zonas de abuso que ela conhecia tão bem. E, claro, tinha a política do palácio. Ela era uma força a ser temida, capaz de neutralizar adversários poderosos como o ministro João, o Capadócio. Ah, são, e muitas vezes em aliança com outra mulher poderosa, a Antonina, esposa do general Belisário. Uma rede de poder feminina dentro da corte. Uma rede muito eficaz. A influência dela se estendia até Roma. No episódio da deposição do Papa Silvério durante a Guerra Gótica, Teodora é apontada como uma figura central por trás de tudo. Isso mostra que o poder de articulação dela era decisivo. Voltando um pouco para o Mosaico de São Vital. É uma peça-chave de propaganda, né? Totalmente. Ali não existe nenhum traço do passado dela. A imagem é sacral, é imperial. É um argumento visual. É um regime reescrevendo a biografia dela na linguagem da soberania. Eles a transformaram numa figura de autoridade, inevitável, para neutralizar o estigma da origem dela. É possível não falar da questão de gênero. Muitos dos ataques a ela, especialmente do Procópio, usam a moralização sexual como arma, né? É um mecanismo clássico de deslegitimação. Para atacar o governo através dela. Exatamente. Quando uma mulher domina com eficácia os canais de poder que estão disponíveis para ela, patronagem, redes de influência, acesso, isso provoca reações violentas de homens que veem a hierarquia tradicional ameaçada. A história da Teodora é também a história dessa disputa de narrativas. Ela morreu em 548 e o impacto foi sentido. Justiniano não se casou de novo. Não. E muitos historiadores notam que a política religiosa do regime, por exemplo, perdeu um contrapeso fundamental depois da morte dela. Teodora era um mecanismo de poder em pleno funcionamento.
O legado dela é múltiplo, representa a força do poder do palácio, a rara possibilidade de mobilidade social e o desafio permanente para a gente de separar a pessoa do mito. Então, no fim, Teodora foi uma das figuras mais improváveis e, ao mesmo tempo, mais poderosas de sua época. Num reinado que tentava governar pela lei e pela guerra, ela governou pelo que o palácio sempre valorizou: acesso, redes e a capacidade de agir nas sombras da política. Exatamente. As fontes que a gente tem são imperfeitas, mas quando cruzamos todas as evidências, a conclusão é bem clara. Teodora foi central para o funcionamento do governo de Justiniano e para a estabilidade do império nos seus anos mais decisivos. Ela encarna perfeitamente essa transição do mundo antigo para o medieval no Oriente, né? Com certeza. E para refletir fica uma provocação. O poder de Teodora vinha dessa habilidade de operar nas zonas cinzentas da política. Se as fontes que a criticavam tivessem sido escritas por outras mulheres da corte, em vez de homens da elite, que tipo de poder e que tipo de imperatriz elas poderiam ter descrito? É uma ótima pergunta. Talvez a história fosse outra, né? Sobre alianças e sobrevivência, e não sobre depravação e manipulação. E por hoje é isso, nos vemos no próximo episódio.